Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverado e sofrido por causa do meu nome, e não te cansaste. Mas tenho contra ti que deixastes teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar teu castiçal. Tens, contudo, a teu favor, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro, o derradeiro, que esteve morto e reviveu. Conheço tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são,
mas sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulação durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas conservas meu nome e não negastes minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Contudo, umas poucas coisas tenho contra ti. Tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que aborreço. Arrepende-te, pois, do contrário, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido em uma pedra branca, como um novo nome escrito nela, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço tuas obras, teu amor, teu serviço, tua fé, tua paciência, e tuas últimas obras, que são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos para que prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, porém, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a porei doente em uma cama, e enviarei uma grande tribulação aos que adulteram com ela, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo vossas obras. Mas eis vos digo, e os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como eles dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não lançarei sobre vós. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as obras, darei poder sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Assim como também recebi de meu Pai, darei ainda a ele a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tuas obras, e tem nomes de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas tem também em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham
e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho em breve, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da nova Jerusalém que desce do céu, procedente do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, te vomitarei da minha boca. Porque dizes, sou rico, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para os olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.